Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Aqui é o Ninos e hoje eu vou falar pra você sobre um tópico que tava aí na minha mente esses dias, mano. Talvez você já tenha passado por isso ou esteja passando por isso nesse momento. Mas, cara, cadê todo mundo? Bom, vou contar pra você uma história que talvez você se identifique. Quando eu mudei pra cidade grande, lá em 2007, lá no comecinho de 2008 ali, eu vim pra fazer faculdade, pra estudar, certo? Porque lá na minha cidadezinha pequenininha, lá não tinha nada pra fazer, não tinha, né, faculdade, não tinha estudo, não tinha nada lá, não tinha futuro, né? Então eu vim pra uma cidade grande. Comecei na faculdade, fiz amizades lá, né? Tal, tava ali com meus 20, 21 anos e tal. Então, cara, na época da faculdade, o 360, o Xbox 360 tava no auge, sabe? Eu já tava com o meu modelo Slim bloqueado, né? E lá em 2011, mais ou menos, comecinho de 2011, eu comecei a trabalhar na loja de games. Então eu tinha meus amigos da faculdade, eu tinha meus amigos da loja de games, né? E trabalhar na loja de games era muito legal, cara. Foi o meu primeiro trabalho. Nossa, e eu adorava, cara. Eu gostava muito, sabe? A gente acabava fazendo amizade com os clientes e tal, né? Fiz dois amigos lá na loja. Foi muito legal esse momento, assim, sabe? Bom, então em 2011, quando eu tinha o meu Xbox 360 Slim bloqueado, eu comprava bastante jogos na loja, porque a gente pagava basicamente o valor de antes de revender, sabe? O valor mais barato nos jogos, né? Então, se um jogo ali a gente vendia por 199, um lançamento, a gente pagava nele, sei lá, 150, 140, dependia um pouco do jogo, né? Então, eu sempre tava pegando o jogo lançamento naquela época. Imagina, cara, comprar lançamento quase todo mês? Hoje em dia é impossível, né? Jogos aí chegando nos 400, 450 reais daqui a pouco, né? Vai estar bem difícil. Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Então, quando eu tava lá na loja, eu comecei a pegar os lançamentos, né, explorar bastante a biblioteca do 360. E ali, cara, foi onde eu realmente comecei a jogar online. O primeiro jogo que eu joguei online, assim, que eu comecei a jogar online mais frequentemente, foi o Call of Duty Modern Warfare 2. Pois bem, cara, quando saiu o Black Ops 1, o primeiro Black Ops, eu já estava, assim, assíduo, um jogador assíduo online, né? E aí, cara, eu fiz meus amigos online, né? Eu jogava com uma galera. Aí eu comecei a jogar frequentemente. Então, minha rotina era, chegava do trabalho, às vezes eu chegava do trabalho à tarde, né? Eu trabalhava no período da manhã no shopping e chegava à tarde. Então eu ia fazer outras coisas e tal, e à noite eu ia jogar. Ou eu chegava do trabalho à noite e ia jogar. Porque nessa época de 2011, cara, eu saí da faculdade, eu não terminei minha faculdade, né? Comecei em 2009, mas eu não terminei ela. Em 2011 eu saí. Então de repente eu tinha muito tempo livre na minha mão. E sabe como é que é, né? 20 anos de idade ali, né? Já gostava muito de videogame e tal, com os lançamentos na minha mão, o que eu queria era jogar. Então eu acabei fazendo amizades online, cara. E como eu jogava COD diariamente, eu era um bom jogador. Eu era realmente um bom jogador de COD. Então teve um momento assim que eu tava jogando tão bem assim, cara, que uns caras de um clã lá do Rio de Janeiro, o clã Pop, eles me convidaram pra entrar no clã, cara. Então eu comecei a participar de um clã online de Call of Duty, que a gente entrava toda noite pra jogar, né? E nossa, e era muito legal, cara, porque naquela época do 360 ali, do Call of Duty Black Ops 1 até o Black Ops 2 ali, né? No auge do Call of Duty, Battlefield 3, Battlefield 4, naquela época, cara, todo mundo que entrava pra jogar, por bem ou por mal, conversava, sabe? Ligava o headset, então a gente ficava trocando ideia com a galera. E aí, como eu tava no clã dos caras, a gente fazia estratégias, né? Ah, eu vou por ali, você vai por aqui, você defende aqui, você ataca ali, né? Então era muito gostoso, cara. Nessa época também, eu fiz um amigo
quando eu mudei aqui pra Sorocaba, né? E a gente ficou muito próximo e ele gostava muito de jogar também. Então, ele vinha pra casa, assim, cara, todo final de semana ele tava em casa e a gente jogava online também. Então, além dos caras do BOP, né, tinha esse amigo meu que vinha pra casa também. Então a gente jogava muito jogo split screen, sabe? Às vezes missões co-op do COD e tal. Era muito da hora, mano. Muito legal. E sempre que eu pegava algum lançamento, eu chamava ele, ó, cara, peguei tal jogo, peguei tal lançamento, né? E ele vinha em casa pra gente jogar. Bom, então eu tava lá trabalhando na loja e tal. E na loja eu também fiz amizades, né? Como eu falei agora há pouco. Eu fiz um amigão lá na loja, sabe? Era um cliente que ele começou a ir lá. Ele também tinha o 360, mas ele não conhecia nada, cara. Ele jogava jogo de futebol americano e jogo de corrida da NASCAR. Só. O cara só jogava isso. Acho que basquete também. Fórmula 1, só jogo de esporte. O cara só jogava jogo de esporte no 360. Eu falei, cara, você já ouviu falar de Gears? E aí eu apresentei Gears pra ele. Falei, ó, o jogo é assim, assim assado. Mostrei um gameplay, ele se interessou e comprou o jogo. E aí, cara, ele gostou muito do jogo, né? Ele voltou no dia seguinte na loja e falou, cara, eu amei esse jogo, muito legal mesmo, tal. Eu falei, então, esse jogo ele tem um modo cooperativo. Se você joga online, ele falou, jogo. Eu falei, então, cara, me adiciona aí no Xbox e a gente pode fechar esse jogo Gears 1 de 2, cara. Putz, demorou. Então, além de ter esse amigo que ia em casa nos finais de semana, de ter o clã do Bop, que eu jogava junto, né? De repente, eu comecei a jogar o Gears, acompanhando o Gears com esse amigo da locadora. Legal. Aí a gente terminou o Gears, já fomos pro Gears 2. Ele já comprou o Gears 2 lá na loja, a gente foi pro Gears 2 também, campanha de 2. Terminamos o Gears 2, já fomos pro Gears 3. Quando a gente acabou todas as campanhas do Gear Co-op, do Gears, a gente começou o Halo. Eu falei, cara, acho que você vai gostar de Halo. Aí começamos pelo Halo 1, Anniversary Edition, tinha acabado de sair, né, pro 360. Começamos pelo Halo 1, ele também gostou bastante. Fomos pro Halo 2, depois fomos pro Halo 3, Halo Reach e assim por diante, né? Então, cara, todo jogo que saía que tinha campanha co-op, a gente comprava e jogava junto. E aí, lógico, ele gostava muito de Call of Duty também, e Battlefield. Então a gente jogava muito Call of Duty e Battlefield juntos, cara. E foi muito legal, assim, muito legal. Bom, aí, lá na faculdade, né, todo mundo me conhecia como o nerdão do videogame, né? E aí um dia uns amigos começaram a trocar ideia comigo e tal, assim, e começaram a falar de videogame, aí eu falei que eu jogava online, Call of Duty e tal. Conversa vai, conversa vem, a galera se empolgou, cara, e não vários, mas alguns amigos da minha classe também compraram o Xbox 360 e a gente começou a jogar online. Ou eles iam em casa jogar também, né? Então chegou um momento assim, que nos finais de semana na minha casa, cara, geralmente tinha sempre gente em casa, assim. Eu tenho fotos, eu acho que até contei no episódio passado. Eu tenho fotos aqui que tem tipo assim 15 pessoas, 20 pessoas em casa, 20 amigos ali, todo mundo jogando, trocando ideia, porque enquanto assim, a gente dividia a tela em 4 players, então 4 estavam jogando, outros 5, 6 estavam trocando ideia. A gente era amigo da faculdade, então a gente ficava conversando, depois revezava, passava o controle. Daí eu comecei a trazer esses amigos meus da loja de games também, né? Esse outro amigo meu que vinha no final de semana também começou a frequentar minha casa, assim, com os meus amigos da faculdade. Então, minha casa virou um polo ali, cara, de jogar videogame no final de semana, juntar os amigos. Era muito gostoso, cara. Quando tinha evento de game também, a gente ia junto. Vou fazer um episódio sobre isso, tá? Eu fazia caravana de games também, era muito legal, cara. Bom, então, esse momento do 360 ali, tô falando de período de 2011 ali até 2014, mais ou menos. 2013, 2014, né? Esses 2, 3 anos ali, cara, foi um momento da minha vida muito legal, porque todos os meus amigos de várias partes diferentes da minha vida, assim, do meu trabalho, né? Até os caras que trabalhavam comigo iam em casa também, né? O amigo que eu tinha feito em Sorocaba, o pessoal da faculdade e tal, né? E o pessoal que eu conheci online, a gente jogava tudo junto, cara. E era muito legal. Às vezes, eu nem entrava pra jogar, sabe? Às vezes eu tava em casa ali, sei lá, fazendo alguma coisa, não sei, e eu entrava na live, colocava o headset e ficava trocando ideia com os caras, sabe? Nem tava jogando nada, só pra conversar com a galera, assim. Então foi um momento muito legal, cara. Bom, e aí, nessa época do 360 foi muito, muito massa por causa disso, né? Aí, em 2013, foi anunciado o Xbox One. Apesar do Xbox One ter sido um fiasco, né? Aquela apresentação vai ser zoada pra sempre, né, cara? TV, né?
Mas como todo mundo ali tinha o 360, então a gente meio que ficou implícito que todo mundo ia pegar um Xbox One pra gente continuar jogando junto, certo? Pois bem, então, lá no final de 2013, eu acho, começo de 2014 ali, lá em 2014, eu não tava mais na loja de games, eu já tinha saído da loja de games. Eu acho que nem era mais do mesmo dono, já tinha vendido a loja, tava já indo pro saco, porque 2014 já tava começando a popularizar a Steam, né? Jogos digitais e tal, então a loja já não tava mais como era antes, sabe? Nossa, quanta. Eu quero fazer um episódio só sobre a loja de games, cara. Enfim. Bom, aí, então lá em 2014, eu já não tava trabalhando mais, tava sem trampo, né? Tava sem faculdade, não tava fazendo nada da minha vida. E eu queria pegar um Xbox One, mas eu não tinha grana, cara. Tava sem trampo. Então o que eu fiz? Eu troquei a minha moto, eu tinha uma motinha 125. Eu troquei ela com o cunhado da minha ex-namorada por um Xbox One novo, né? E assim, olha que loucura, né, cara? Eu dei a minha motinha e aí ele comprou pra mim. A gente foi na Americanas e a gente comprou um Xbox One, mais o jogo Watch Dogs. E eu comprei o jogo Destiny. Comprei o jogo Destiny pra mim e pra um amigo meu. Beleza. Eu lembro até hoje. Destiny era lançamento, era o jogo mais aguardado do lançamento do Xbox One daquela geração. Pra quem não se lembra, Destiny na época, cara, foi um negócio fora da realidade, assim. Acho que foi o jogo que teve mais gasto de marketing da história, assim. Sabe? Acho que na época, assim, lá em 2014, 2013, eles tinham gasto $500 milhão e 500 desses 500 milhões ali, a maior parte tinha sido pra marketing. Assim, foi uma coisa absurda, cara. Então tava todo mundo no hype do Destiny, sabe? E aí eu peguei um pra mim e pro meu amigo, e eu peguei no lançamento e paguei R$129,90. É mole, cara? Dá pra acreditar que no lançamento custava R$129,90 pro Xbox One? Bom, enfim. E aí, comprei os Destinies pra gente. Cara, o 360, como eu disse no episódio anterior, ele é meu console favorito. Tantos jogos maravilhosos, as amizades que eu fiz, as jogatinas online, que console massa. Pois bem, quando o meu Xbox One chegou, ele já teve aquela atualização Day One, aquele patch Day One gigantesco, nem lembro o tamanho, mas eu lembro que na época era um download bem considerável, né? Só para o videogame começar a funcionar, o sistema operacional. Beleza, né? Lembrando que naquela época não era comum a gente ter videogames conectados na internet 24 horas por dia, obrigatoriamente, sabe? E isso, inclusive, foi um dos fatores que transformou o Xbox One numa piada, né? Essa obrigatoriedade aí. Hoje em dia, né? Até o meu 360 é obrigatório conectar na internet. Que loucura, cara. Pois bem, liguei o Xbox. Eu lembro que o Xbox ele chegou num sábado, cara. Eu não tava esperando que ele ia chegar num sábado. Porque, enfim, era sábado e era feriado, cara. E ele chegou. Chegou de manhã ainda. Olha isso, cara. Pensa nisso. Meu Xbox chegou num sábado, num feriado. Legal. Só que o jogo Watch Dogs não chegou junto, não tinha na loja, né? Na verdade, nem o Xbox, nem o jogo tinha na loja. Eu tive que encomendar pela própria loja. A gente tava na loja, a moça falou, ó, vocês podem comprar online, eu compro aqui pra vocês e mando entregar na casa de vocês. Outra época, né? Então chegou o Xbox, mas não chegou o jogo. Aí eu coloquei o Xbox pra atualizar, ele atualizou, né? Ficou, sei lá, 1 hora e pouco atualizando, instalando os patches. Legal. E aí, cara, depois do patch, nada queria funcionar no videogame direito. Tudo zoado, cara. O videogame não ligava, demorava pra dar o boot. Quando dava o boot, os aplicativos não funcionavam. Nossa, foi um caos, cara. Foi péssima a minha primeira experiência com o Xbox One. Ele era aquele modelo que vinha com o Kinect obrigatório ainda, nossa. Aí eu lembro que eu reclamei com um amigo meu online e falei, cara, isso aqui tá muito ruim, cara. Eu tô perdendo o dia todo tentando fazer esse negócio funcionar. Eu devia ter pegado um Play 4. Eu acho que eu vou devolver e pegar um Play 4. E, cara, sabe as palavras, eu devia ter feito aquilo mesmo, viu? Mas meu amigo me acalmou, falou, não, cara, reseta ele, instala tudo de novo que vai dar certo. Então eu fiz isso, reinstalei tudo de novo. Perdi mais sei lá quantas horas lá pro videogame resetar de fábrica e instalar o patch de novo. E aí ele foi funcionando. Melhor, mas foi funcionando, né? E aí eu emprestei um jogo de um amigo meu, Dead Rising 3, porque eu não tinha jogo, não tinha chegado ainda o meu Watch Dogs, né? E aí joguei o jogo, fiquei jogando Dead Rising 3, foi o primeiro jogo que eu joguei do Xbox One, né? Bom, onde eu quero chegar com toda essa história, mano? Ali, a partir daquele momento, as coisas foram mudando bastante, sabe? Eu já tinha saído da faculdade, então inevitavelmente eu perdi contato com toda a galera da faculdade. Um ou outro ali, de vez em quando, a gente conversava, assim, online, mas já não era a mesma coisa.
A galera do BOP sumiu, né? A gente já não jogava mais junto, certo? O meu amigo que eu fiz aqui em Sorocaba, que veio no final de semana jogar em casa, ele se mudou para Curitiba, para outra cidade, para fazer faculdade. Perdemos o contato também. Beleza. A única amizade que eu mantive foi um amigo que eu fiz lá na loja de games. Mas mesmo assim, ele já não comprava mais lançamentos, né? Como eu também não estava trabalhando, eu já também não estava mais comprando jogo. Então a gente também foi parando de jogar juntos. De repente, eu me vi com um Xbox One e completamente sozinho, cara. Totalmente sozinho. Não tinha mais amigos, né? Não conhecia mais ninguém que jogava online. Aquela comunidade ali que jogava junto, sempre junto, que ia em casa, tudo de repente desapareceu. E eu me vi completamente sozinho. E aí eu me lembro que eu tinha feito até um amigo no 360, um amigo americano, cara. Eu lembro até hoje do nick dele, era The Slayer 12000. E ele era um cara bem legal, a gente pegou amizade jogando COD, inclusive. E a gente ficou bastante amigo, assim, jogando COD e tal. E aí quando o meu 360 teve as 3 luzes vermelhas, eu comprei um 360 Slim, né? Peguei um Slim. E eu falei, bom, com esse Slim eu quero jogar bastante online. E eu quero recomeçar minha biblioteca do zero. Eu só quero ter jogos originais, não quero ter nada pirata. Criei um novo perfil pra mim. E esqueci, né, de avisar esse amigo, de adicionar ele, cara. E isso se passou, sei lá, 1 ou 2 anos. E aí eu encontrei ele no Xbox Live, mandei mensagem e ele nunca me respondeu. Então eu também perdi o único amigo online ali que eu tinha, que jogava comigo online, o The Slayer. Bom, então, cara, de repente eu tava completamente sozinho. Pra você ter uma ideia, o meu Xbox One ele veio com um headset. O Xbox 360 também veio com um headset, aquele tipo de telemarketing, sabe? O do 360 eu usei tanto, cara, que ele quebrou e eu tive que comprar um headset Bluetooth do 360 para poder jogar online. O meu Xbox One, o headset do Xbox One, eu nunca nem tirei da caixa, cara. Eu nunca acho que joguei nenhuma partida online no meu Xbox One com nenhum amigo meu. E eu tive ali ainda uns 3 ou 4 amigos que compraram o Xbox One, amigos mais próximos assim, e a gente sempre marcava de jogar e nunca mais jogamos. E aí, cara, quando eu peguei o meu Xbox Series X em 2023, eu peguei o meu Xbox Series X. Tipo assim, já fazia muitos anos, cara, que eu não jogava online com ninguém. E conforme os anos foram passando nessa geração do Xbox One até o Xbox Series X, né? Então esses 10 anos aí, cara, foram 10 anos de completo isolamento, assim, no quesito de videogame, sabe? E eu me lembro de muitas vezes tentar juntar a galera novamente, mandar mensagem, pessoal, vamos jogar, pessoal, vamos fazer alguma coisa, mas a vibe já era outra, sabe? E eu nunca mais consegui jogar online com nenhum dos meus amigos, cara. Bom, e lá em 2020, eu acho que eu tenho a sensação que em 2020 tudo piorou muito, cara. Depois da pandemia, os videogames eles triplicaram de tamanho, né? Tava todo mundo em casa, então tava todo mundo jogando, né? Foi o grande boom da indústria de videogames aí. Mais do que nunca, né? A gente tinha pessoas jogando, o Discord explodiu em popularidade também, todo mundo jogando e tal. E cara, eu nunca me senti tão sozinho na minha vida como na época da pandemia, cara. Porque eu insistia muito assim pros meus amigos, vamos jogar, vamos, sei lá, cara, então vamos só trocar ideia, sabe, online assim e tal. Eu via meus amigos online, mandava mensagem assim e não tinha mais resposta, não respondiam. Eu fiquei pensando, poxa, será que foi algo que eu fiz, cara? Será que aconteceu alguma coisa comigo? Será que eu mudei? Será que foi algo que eu fiz assim e não sei, não tô sabendo, né? Mas eu comecei a pesquisar sobre isso online, procurar sobre isso online recentemente. E eu vi que é real, cara, que não é só eu, sabe? Muita gente, assim, da minha idade tá se sentindo completamente isolada e solitária, sabe? E com dificuldade de fazer amizades, tanto online quanto offline. Então, depois do Covid, todo mundo se sentiu muito confortável, eu acho, no seu próprio mundo, cara. E essa explosão de redes sociais que a gente tá tendo aí, né, que a gente teve recentemente, impulsiona esse isolamento, cara, eu acho. Então as pessoas estão... Por que eu vou ligar para um amigo? Para que eu vou na casa desse amigo se eu vejo uma foto dele online e posso dar um like nessa foto e pronto, já participei da vida do meu amigo? Para que eu vou despender tempo e energia, né, indo na casa de alguém? Para que eu vou receber um amigo em casa, né, me sentir desconfortável? Então,
Eu acho que as pessoas, cara, principalmente mais jovens, estão perdendo esse tino, sabe? E eu não sei se pode ser algo da minha cabeça ou tô exagerando, mas, cara, eu sinto que, tipo assim, as pessoas estão super acomodadas, entende? Então a gente, por exemplo, nessa época que eu tava contando do 360, eu até conheci uma galera de uma academia, comecei a fazer taekwondo com os amigos, e o pessoal do taekwondo também jogava, a gente sempre trocava ideia de videogames, né? E até isso mudou, assim, sabe? A galera do taekwondo se dissipou. Então eu fico pensando, poxa, será que é crise de meia-idade, cara? O que será que tá acontecendo? Né? Mas eu acho que essa isolação, esse isolamento, ele é real. Porque como eu disse, eu pesquisei sobre isso online. E eu vejo muita gente, né, mais ou menos se sentindo como eu, sabe? E a todas as vezes que eu tentei juntar os amigos novamente e fazer alguma coisa assim, não deu certo mais. Eu entendo que são outros momentos, né? Então, a maioria dos meus amigos hoje são casados, têm filhos, têm sua própria casa, sua própria rotina, seu próprio trabalho e seus outros hobbies também. Assim como eu tenho meus outros hobbies também, né? Então, muitas vezes a gente não tem tempo, né, nem disposição, nem energia às vezes pra doar pro outro mesmo. Porque a amizade é isso, né, cara? É doar. Eu dou o meu tempo, minha atenção pra você, você doa seu tempo, sua atenção pra mim. Mas até assim, recentemente eu tinha 2 amigos que a gente jogava constantemente juntos. Um deles começou a namorar. E esse cara, quando ele começa a namorar, cara, ele desaparece. Então assim, esse eu perdi. Né? Eu não sei se a gente vai voltar a jogar junto ou não, mas bom, ele começou a namorar agora, então período de lua de mel e tudo, aquela novidade, aquela coisa, né? Podemos esperar aí no futuro talvez que ele volte a jogar, que volte a frequentar aqui a minha casa, né? A gente sempre jogava junto e a gente fazia questão de jogar presencialmente, sabe? Era uma coisa que a gente tinha assim, que a gente tinha combinado entre a gente, vamos jogar presencialmente, mano, não vamos jogar online. E aí um outro amigo da época da faculdade, a gente se reconectou depois também. E às vezes ele vinha em casa, eu ia na casa dele pra gente jogar também, a gente fazia esse esforço. Mas recentemente, assim, eu senti que ele tá caindo muito no vórtex da internet, assim, cara. Tudo tá ruim, tudo negativo, uma vibe ruim, sabe? Uma vibe negativa também. E eu fico pensando, cara, tem pessoas que estão... Hoje em dia eu vejo, assim, em alguns amigos, assim, até parentes, assim, cara, pessoas que estão terminalmente conectadas à internet, elas não conseguem desconectar mais e viver uma realidade, cara. Porque a realidade dentro da internet não é a realidade fora da internet. E é o que eu sempre falo, sabe? Será que esse problema aí existiria fora da internet? Provavelmente não. Então esse outro amigo, ele tá andando com uns grupos meio tóxicos, sabe? Assim, frequentando alguns fóruns aí meio ruins na internet. E aí a gente meio que foi perdendo o contato também. Então essa conversa aqui eu queria saber de você. Você que tá ouvindo aí, se você se sente assim também, se você teve uma experiência parecida com a minha. Né? No passado era tão fácil, parece, sabe, cara? A gente se juntar e todo mundo, né, fazer um esforço mínimo pra tá junto, cara, pra se divertir. E olha só, eu tô tentando juntar meus amigos pra se divertir, não é pra gente fazer, pra trabalhar nem nada, seria algo divertido e prazeroso. E nem pra isso eu consigo mais. Né? Então hoje o máximo que eu tenho de contato com os meus amigos são grupos de WhatsApp, onde alguém manda um meme de vez em quando, e é isso, sabe? Isso é muito triste, cara. Né? Isso é muito triste, e eu vejo isso, assim, afetando até a nova geração, assim, sabe? Né? Meu sobrinho, por exemplo, que é o contato, assim, mais novo que eu tenho na minha vida, de pessoa mais nova, assim. Então, tudo online, sabe? E isso vai, né, tirando a atenção da pessoa. Não consegue manter a atenção por muito tempo, não consegue manter uma conversa por muito tempo, não consegue mais assistir um filme porque é muito longo, nenhum episódio de seriado já não consegue assistir mais porque não tem atenção suficiente para aquilo. Então eu vejo as pessoas assim, cada vez mais isoladas, cada uma no seu canto, no seu mundo, né, e não estando dispostas a sair daquele mundo, cara. Seja pra jogar alguma coisa junto, pra conversar, simplesmente pra passear, né? Bom, então esse foi o meu desabafo aí de hoje, cara. Né? E eu queria saber, será que eu tô pirando? Será que eu tô num momento estranho? Mas esse momento estranho, ele já vem lá de 2013, cara. Quer dizer, mais de uma década, né? Que eu me sinto assim, isolado de todo mundo, cara. E o que fazer pra mudar isso, né? Como fazer pra mudar uma situação dessa? Bom, conversem comigo, mandem suas ideias, mandem suas impressões. Eu quero saber também de vocês, né? E é isso, cara. Vou ficando por aqui.
Aqui é o Ninos, desconectando e indo ler um livro de papel. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Fui!